Olá, somos estudantes de filosofia da UFRB. Meu nome é Bruna Laís. E o meu é Taislane Jesus Santos. Vamos falar sobre o conceito de argumentos, sua estrutura e importância. O que é argumento? Argumentos são discursos formados por uma sequência de sentenças declarativas, verdadeiras ou falsas, chamadas de preposições, em que cada uma dessas consequência ou preposição é extraída dessa sequência. Em outras palavras, é um discurso no interior do qual se extrai uma consequência. Os argumentos servem principalmente para provar alguma coisa como um ponto de vista, uma decisão ou uma ideia. Por exemplo, em uma discussão sobre a maioridade penal e a pena de morte para alguns tipos de crimes, debates argumentos que tentam convencer a população sobre pontos positivos e pontos negativos da aprovação dessas leis. Outro exemplo: todos os estudantes de lógica argumentam bem. Maria é estudante de lógica, logo, Maria argumenta bem. Aqui estamos diante de um argumento que é formado por duas proposições que sustentam ou justificam a proposição conclusiva, caracterizando um silogismo. Mas o que é um silogismo? Silogismo são tipos de argumento em que uma conclusão é extraída de duas preposições que a justificam. Essas duas preposições que justificam ou sustentam uma conclusão são chamadas de premissa. Premissas são, então, preposições que justificam a conclusão. Já a conclusão, por sua vez, são proposições extraídas das premissas por uma relação de consequência. Bom, além disso, os argumentos eles são classificados em argumentos demonstrativos e argumentos persuasivos. Os argumentos demonstrativos eles são construídos para obter a adesão racional de nosso interlocutor, elaborando com maior objetividade possível nesses argumentos. A conclusão ela é extraída logicamente das premissas. O argumento demonstrativo ele é um objeto de estudo da lógica. Por exemplo, se eu chegasse para você e dissesse: todo inseto tem 6 patas e que as abelhas são insetos. Então a conclusão lógica é que as abelhas têm 6 patas. A conclusão ela é extraída apenas de informações dadas ou assumidas nas premissas. Bom, os argumentos persuasivos eles são construídos para obter uma adesão emocional de nosso interlocutor, procurando convencer, recorrendo aos aspectos subjetivos ou às emoções do interlocutor. O argumento persuasivo ele é objeto de estudo da retórica. Por exemplo, suponha um governante autoritário que argumente o seguinte: todo aquele que concorda comigo quer o bem da nação. Todo aquele que discorda de mim é desobediente. Todo desobediente quer o mal da nação. Todo aquele que quer o mal da nação deve ser castigado. Logo, todo aquele que me desobedece merece ser castigado. Neste exemplo, a conclusão ela não é lógica, pois o governante ele usa da ameaça para convencer seu interlocutor. Assim, a argumentação está presente em nossas vidas sempre que pensamos, falamos e escrevemos. Pois para isso necessitamos que os pensamentos e opiniões eles sejam ordenados de modo a alcançar o resultado esperado. Utilizamos informalmente com os amigos, na igreja, no ambiente familiar, na redação do Enem, em que se pede um texto argumentativo, ou seja, o argumento está presente em nosso dia a dia, pois você sempre vai argumentar sobre algo defendendo uma tese ou uma ideia. Na filosofia e nas ciências, o argumento ele tem um papel fundamental, pois ambas utilizam discursos argumentativos para defender suas teses. Na filosofia, o argumento ele procura provar a possibilidade do conhecimento geral. Já a ciência, os argumentos eles visam provar teses relacionadas a aspectos dos fenômenos da realidade. Portanto, podemos dizer que a argumentação ele é a ferramenta que usamos para provar teses ou teorias e aprimorar nossos conhecimentos sobre o mundo. Olá, somos estudantes de filosofia da UFRB. Sou Valdice dos Santos. Vou falar um pouco sobre nações de antecedente, consequente, primícia, conclusão, inferência válida, inferência não válida, argumento válido e argumento não válido, argumento correto. Vamos falar sobre validade de argumento. Argumento é um discurso no interior do qual se extrai uma consequência. Em um argumento, a proposição que justifica a consequência são chamadas de primícia.
Já a proposição extraída das premissas por uma relação de consequências são chamadas de conclusão. A conclusão é extraída através de um processo chamado de inferência. Mas que é inferência? Inferência é a passagem das premissas para a conclusão, ou seja, partindo das premissas, a inferência é o que nos leva, nos conduz para a conclusão. A inferência pode ser válida ou não válida. Uma inferência é válida se todas as vezes que as premissas são verdadeiras. Então, a conclusão necessariamente é verdadeira. Por exemplo, se assumimos que as proposições todo inseto é humano e toda abelha é inseto são verdadeiras, então a proposição toda abelha é humana também é verdadeira. Assim, em uma inferência válida, premissa e conclusão estão conectados por uma relação lógica. Meu nome é Leandro Teixeira Dalton, sou discente de filosofia na UFRB. Vou falar aqui sobre noções de inferência não válida, argumento válido, argumento não válido e argumento correto, né? Vamos lá. Em uma inferência não válida, essa relação não é efetivamente lógica, mas apenas aparente. Isto é, a conclusão não decorre logicamente das premissas. Por exemplo, todo inseto é hexapode. Todo inseto é invertebrado. Logo, todo hexapode é invertebrado. Embora as premissas sejam verdadeiras, não podemos afirmar que a conclusão também é verdadeira, pois não sabemos qual é a extensão de hexapode e invertebrado, para poder afirmar que todo hexapode é invertebrado, né? Vimos então, através dos exemplos acima, que a validade do argumento não depende da verdade das proposições que ocorrem em um argumento. O argumento, todo inseto é humano, toda abelha é inseto, logo toda abelha é humana, embora tenha proposições falsas, é válido. Pois se assumirmos que as premissas são verdadeiras, então a conclusão também é verdadeira. Isso nos leva a concluir que a validade do argumento não depende da verdade das proposições que o compõem. Podemos então ter argumento válido com proposições falsas e argumento válido com proposições verdadeiras. Um argumento válido com proposições verdadeiras é chamado de argumento correto. E encerramos por aqui. Olá! Somos alunas de filosofia da UFRB. Meu nome é Elissandra Pereira dos Santos. E o meu é Alice Pereira dos Santos. Vamos falar um pouco sobre o que é lógica e por que ela estuda a forma e não o conteúdo dos raciocínios. E o que é a lógica? De modo elementar, podemos definir a lógica como o estudo dos princípios que regem a inferência válida. Um dos seus principais objetivos é fazer uma análise lógica dos argumentos, avaliando a sua validade. É como esses argumentos eles são expressos na linguagem. Então, a lógica ela desenvolve linguagens formais para uma análise mais clara das inferências. E dentro dos seus conceitos, podemos citar o conceito de sentença, proposição, argumento, silogismo, antecedente, consequente, premissa, inferência, conclusão, validade, demonstração, abdução, dedução, indução e sistemas formais. Ela tem origem da palavra grega logos, que significa, entre outras palavras, dito, ordem, razão, argumento e justificação.
Quem primeiro teorizou a lógica foi o filósofo grego Aristóteles, entendendo-a como a ciência do correto pensar, que fundamenta o conhecimento, pois ela explica, no âmbito da linguagem, as estruturas necessárias e universais. Suponha o seguinte argumento: todo inseto é humano, toda abelha é inseto, logo, toda abelha é humana. Embora este argumento tenha proposições falsas, ele é válido, pois se assumirmos que as premissas são verdadeiras, então a conclusão também é necessariamente verdadeira. Vamos a outro exemplo. Todo gato voa, toda vaca é gato, logo, toda vaca voa. A conclusão é uma proposição falsa, mas o argumento é válido. Todas as proposições que compõem este argumento são falsas, embora o argumento seja válido. Assim, um argumento válido não precisa ter suas premissas e conclusões verdadeiras, ou seja, um argumento pode ser válido mesmo que as suas proposições sejam todas falsas. E isso nos leva a concluir que a validade de um argumento não depende da verdade das proposições que o compõem. A lógica não estuda, então, o conteúdo dos argumentos, mas a forma dos argumentos, ou seja, a relação de consequência que é a validade. Ao estudar a validade, seu objetivo é extrair leis ou regras de inferência válida. E a lógica tem, então, a inferência válida como um dos seus principais objetos de estudo. Olá, nós somos estudantes de filosofia da UFRB. Meu nome é Liana Cruz. E meu nome é Dalila Brito e nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão da lógica. Bom, a lógica basicamente ela se divide em análise intrasentencial ou lógica de predicados e análise intersentencial ou lógica proposicional. A análise intrasentencial ela vai analisar as partes que compõem as sentenças ou proposições, ou seja, os elementos constitutivos das proposições como sujeito, predicado e quantificadores. Por exemplo, todo vertebrado possui esqueleto. Nenhuma abelha possui esqueleto. Logo, nenhuma abelha é vertebrada. Nesse exemplo, analisamos e destacamos os sujeitos vertebrado e abelha, os predicados possui esqueleto e é vertebrado e os quantificadores todo e nenhum. Se toda a classe dos vertebrados está inclusa nas do que possuem esqueleto e nenhuma abelha possui esqueleto, logo, chega-se à conclusão de que nenhuma abelha é vertebrada. Nesse argumento, a análise desses elementos constitutivos é necessária para determinar a validade do argumento, uma vez que as relações entre os sujeitos, predicados e quantificadores envolvidos nos possibilita chegar a uma conclusão. Já a análise intersentencial, ao contrário da intrasentencial, não se preocupa em analisar as partes que compõem proposições, mas sim as relações entre elas. Por exemplo, se João lê, João tem dor de cabeça. Ora, João lê, logo tem dor de cabeça. Percebam que João lê e João tem dor de cabeça. São proposições como um todo que estão interligadas pelo termo se, então. Esse termo é o que, em lógica, se chama de conectivo. Um conectivo conecta logicamente duas proposições como um todo, mas não suas partes, como ocorre a lógica intrasentencial. Assim, a diferença é que, na análise intrasentencial, as proposições são analisadas como suas partes constitutivas, isto é, são vistas de dentro. E na análise intersentencial, são proposições encaradas como blocos indivisos. Além dessa divisão, pode-se dividir também a lógica em lógica dedutiva e lógica indutiva. A lógica dedutiva estuda a inferência em que as relações entre antecedente e consequente é coercitiva ou necessária. Por exemplo, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Neste argumento, se aceitarmos a verdade das premissas,
então deveremos aceitar necessariamente a verdade da conclusão. Já a lógica indutiva estuda a inferência em que a relação entre antecedente e consequente é provável. Por exemplo, este cisne é branco. Aquele cisne também é branco. Aquele outro também é branco. Logo, todos os cisnes são brancos. Neste argumento, se aceitarmos a verdade das premissas, então concluiremos que provavelmente todos os cisnes são brancos. Perceba que neste caso, a conclusão é extraída por inferência do número de casos numerados de cisne. A verdade da conclusão na indução não é necessariamente como uma dedução, pois a verdade depende do número de casos numerados. Quanto maior a população de cisne analisados, mais provavelmente será a verdadeira conclusão. Além do raciocínio dedutivo e indutivo, há também o raciocínio abdutivo. A abdução é uma inferência extraída do observável para melhor explicação de um problema. Vamos considerar um exemplo prático. De manhã, ao acordar e ir para a cozinha, você se depara com uma louça suja na pia. Você conclui que algum habitante da casa fez um lanche de madrugada. Aqui, nós poderíamos pressupor, por exemplo, que um ladrão, ao roubar a sua casa, aproveitou para fazer um lanche, ou qualquer outra hipótese, por mais mirabolante que seja. Mas a abdução está sempre à procura da melhor explicação para os fatos. Olá, somos estudantes de filosofia da UFRB, meu nome é Dilza, e juntamente com minha colega Juscelia, iremos falar um pouco sobre a história da lógica. Bem, vamos dar continuação ao nosso tema, né? Ficou com o tema a história da lógica. A lógica, né, surgiu na Grécia Antiga, com o gosto dos gregos pelo argumento, né? A preocupação com a validade de argumentos já era parte do combate entre Sócrates e o sofista, né? E pode-se dizer que a lógica tenha surgido até antes, com o pré-socrático, né? Com termos de questões de contradições e a identidade do ser. É sobretudo com Aristóteles que a lógica é sistematizada e surge com teoria dos tipos de argumentos válidos, os silogismos. Estes são um tipo de argumento que tem sempre duas premissas e uma conclusão. O que Aristóteles procurou fazer foi caracterizar as formas de silogismos e determinar quais delas são válidas e quais não são. Sua teoria foram os primeiros passos para que hoje se conhecesse por lógica dos predicados. Merecemos destacar, né, também os negáricos, os estoicos, como o Crisipo, né, desenvolveram uma teoria diferente de Aristóteles. Essa teoria foi a base do que se conhece hoje por lógica proposicional. Mas, como as obras dos estoicos não resistiram ao tempo, a lógica que ficou mais conhecida durante séculos, na Idade Média, Moderna e até no início da contemporaneidade, foi a lógica desenvolvida por Aristóteles. A confiança nessa lógica era tanta que Kant, no prefácio da Razão Pura, chegou a afirmar que a lógica desenvolvida por Aristóteles estava pronta e acabada, e nada mais tinha que se acrescentar. Isso começou a partir da segunda metade do século XIX. Um marco importante foi a lógica de Boole, né? Esse matemático apresentou um cálculo lógico, né, contendo um número infinito de forma válida de argumentos. Boole deu início à simbolização e à matematização da lógica, isto é, contribuiu a uma linguagem artificial para expressar a forma válida. Entretanto, o avanço mais significativo para a lógica contemporânea foi realizado por Frege. Enquanto Aristóteles e Boole tentaram identificar formas de argumentos válidos, Frege criou uma linguagem formal, nos moldes de um sistema axiomático, para expressar de forma mais precisa a demonstração matemática. A contribuição de Frege foi tão importante que, principalmente a partir dele,
a lógica contemporânea passou a ser denominada de lógica simbólica ou lógica matemática. A lógica hoje não é apenas um estudo sobre argumentos válidos, mas um estudo, né, sobre os sistemas formas. Há autores, né, que nesse sentido definem lógica como uma área de conhecimento que estuda não apenas um sistema formal comum a todos, né, mas estuda, né, diversos sistemas formais. No começo do século XX, surgiram diversos sistemas formais em lógica, principalmente com o advento de novas lógicas, as chamadas lógicas não formais. Esta lógica, né, são não clássica, né, pois não compartilha dos princípios da lógica clássica, baseada na lógica de Aristóteles. Como o princípio da não contradição, né, não ocorre que uma afirmação seja verdadeira e falsa ao mesmo tempo. O princípio da terceira excluída, né, toda proposição é ou não verdadeira ou falsa, né, não existe outras possibilidades, ou o princípio, né, da identidade, todo objeto é idêntico a... As diversas lógicas hoje são estudadas como sistemas formais, em vista da variedade de sistemas formais existentes e da semântica associada a eles. Temos uma diversidade de lógica: lógica intuicionista, lógica modal, lógica paraconsistente, lógica da relevância, entre outros. Assim, temos lógica, e não uma única lógica, como se acreditava durante séculos, quando a lógica aristotélica predominou. Olá, meu nome é Iago. Meu nome é David Juan. E somos estudantes do curso de Filosofia da UFRB. Inicialmente, iremos expor o conceito de falácia, falácias formais e informais, e em seguida apresentaremos as falácias que fogem ao assunto, de ataque à pessoa, apelo à autoridade e autoridade anônima. O que são falácias? Falácias são um tipo de argumentos cuja inferência não é válida, ou seja, a condução do antecedente para o consequente ela não é lógica, mas aparente. Os argumentos falaciosos são construídos com o objetivo de convencer pela persuasão e não pela demonstração lógica. Os argumentos falaciosos podem até parecer convincentes à primeira vista, mas eles apresentam erros no conteúdo ou na estrutura. Geralmente, possuem uma estrutura lógica frágil, com afirmações preconceituosas ou com omissão de informações. As falácias podem ser criadas de modo intencional para enganar o interlocutor, mas também podem ser usadas de modo não intencional. Elas dividem-se em dois grupos: falácias formais e informais. A falácia formal é aquela que tem estrutura aparentemente lógica, que parece cujo argumento válido, mas não é. O argumento se P, então Q, ora Q, logo P, parece ser válido, mas se analisarmos melhor veremos que não é. Tomemos um exemplo concreto para melhor demonstração. Se chove, então a rua molha. Ora, a rua está molhada, logo choveu. Trata-se de uma falácia, pois o fato de ter chovido não garante que a rua esteja molhada. Alguém pode ter molhado a rua, por exemplo. Na falácia informal, a ênfase para persuadir não está na aparente forma lógica, mas no conteúdo ou no contexto, como expressões ambíguas ou vagas, apelos às condições psicológicas do interlocutor, omissão de premissas e etc. Vamos apresentar aqui um grupo de falácias informais, chamados de fugir ao assunto. Esta falácia não discute as razões que justificam a conclusão, mas desloca a atenção do argumento para uma pessoa ou contexto em que a pessoa está inserida. As falácias de fugir ao assunto são divididas em ataques pessoais, argumento ad hominem, que é aquela que, ao invés de apresentar as razões para aceitarem ou não sua conclusão, ataca-se a pessoa ao invés das razões do seu argumento. Tal argumento possui três formas: ad hominem abusivo, que ataca a pessoa e não o argumento levantado. Por exemplo, você pode dizer que Deus não existe, mas isso é porque você é religioso. Ad hominem circunstancial, que diz, em vez de atacar a afirmação, o autor mostra as circunstâncias em que a pessoa que fez a afirmação e as suas circunstâncias. Por exemplo, é normal os políticos serem a favor de tais normas, pois não irão lhes atingir. A tucoque consiste em mostrar que o argumentador não pratica o que diz. Exemplo, João diz que faz mal fumar, mas está com cigarro na boca. E como eu posso demonstrar
que tais argumentos são falaciosos. Identifique e mostre que as circunstâncias e o caráter da pessoa nada tem a ver com a verdade e a falsidade da proposição defendida. Apelo à autoridade. Caracteriza-se pela citação de uma autoridade em um argumento cuja finalidade é persuadir alguém a aceitar ou rejeitar uma afirmação ou conclusão apresentada. A utilização de uma autoridade em um argumento pode ser apropriada ou inapropriada. Será apropriada quando a autoridade estiver habilitada a emitir uma opinião sobre o assunto e apresentar justificativas adequadas. Nesse caso, o argumento não será falacioso. Será inapropriada e falacioso quando, primeiro caso, a autoridade não está devidamente qualificada para emitir uma opinião sobre o assunto. Exemplo: o estudante Iago sugere que comprem carros antigos ao invés de carros novos. Segundo caso, não há um consenso entre os especialistas no campo. Exemplo: o economista brasileiro Paulo Nogueira defende que a diminuição nos juros de empréstimos é a melhor solução para a recuperação econômica. Entretanto, nem todos os especialistas concordam com isso. Terceiro caso, a autoridade não pode ser levada a sério, pois estava embriagada, contando uma piada ou por outro motivo. Exemplo: o presidente do Brasil disse que se quisesse destruiria os Estados Unidos em 10 segundos. Mas como comprovar que tais argumentos são falaciosos? Mostre que a pessoa não está habilitada a emitir uma opinião, ou não há consenso entre os especialistas, ou a autoridade por algum motivo não pode ser levada a sério. Autoridade anônima. Nesta falácia, a autoridade não é nomeada, tornando-se assim difícil apurar se a autoridade é especialista no assunto ou não. Exemplo: um dos deputados federais disse que será legalizado o uso da maconha. Mas como provar que esse argumento é falacioso? Mostre que, pelo fato de não conhecermos a fonte e a base da informação, não temos como confirmar a veracidade das informações apresentadas. Olá, somos estudantes de filosofia da UFRB. Meu nome é Lila Moane Souza São Pedro. E meu nome é Cássia Ellen Vitorino da Silva. Vamos apresentar as seguintes falácias: apelo à força, argumento ad baculum; apelo à piedade, argumento ad misericordiam; apelo às consequências, argumento ad consequentiam; apelo a preconceitos e apelo ao povo, argumento ad populum. Essas falácias pertencem ao grupo de falácias chamado apelo a motivos em vez de razões. O grupo das falácias, apelo a motivos em vez de razões, caracteriza-se por fazer uso de emoções e outros fatores psicológicos e não o uso de razões que apoiam a conclusão. Apelo à força, argumento ad baculum, é quando o argumentador apela para a concordância do ouvinte em algum assunto, dizendo que se o mesmo não concordar, então irá sofrer uma consequência negativa. Ou seja, é uma falácia em que força e coerção são apresentados como argumentos para concordar com o autor. Por exemplo, se você não defender a pena de morte, os criminosos vão dominar a sociedade e eventualmente vão invadir sua casa, roubar e matar sua família. Esse argumento é falacioso, pois o argumentador está fazendo o ouvinte concordar por medo, uma vez que concordar com a pena de morte não o faz deixar de ser vítima de um sistema criminoso. O sentimento de medo não tem relação com a verdade ou falsidade da proposição. Apelo à piedade. Argumento ad misericordiam. Pede-se a aprovação do auditório na base do estado lastimoso de um autor. Isto é, apela-se à compaixão para convencer de algo. Consiste em se vitimizar para ganhar simpatia do ouvinte, apresentando como alguém digno de pena. Por exemplo, esperamos que aceite nossas recomendações. Passamos os últimos 3 meses trabalhando sem descanso nesse relatório.
Esse argumento é falacioso, pois o estado de pena do argumentador nada tem a ver com a verdade da proposição. Apelo às consequências, argumento ad consequentiam. Nessa falácia, o argumentador, para persuadir de que uma crença é falsa, aponta-se para as consequências negativas que advirão de sua defesa, ou, por outro lado, para persuadir que uma crença é verdadeira, aponta-se para consequências positivas de sua defesa. Por exemplo, deve-se acreditar em Deus, porque somente com isso a vida teria sentido. Esse argumento é falacioso, pois procura se convencer de que se deve acreditar em Deus a partir da consequência positiva de que somente com isso a vida teria sentido. Trata-se então de uma falácia, pois a verdade de uma proposição não pode ser sustentada tomando base em consequências negativas ou positivas. A verdade de uma proposição deve ser baseada nas justificativas que a sustentam. Apelo a preconceitos. É uma falácia que consiste em associar preconceituosamente valores morais, políticos, culturais ou sociais a uma pessoa ou coisa para convencer o adversário ou desmerecer seus argumentos. Por exemplo, você mora na periferia, então não tem qualificação para argumentar comigo. Os brasileiros bem-intencionados estão de acordo em votar pela pena de morte. Nestes exemplos, os termos preconceituosos são mora na periferia e bem-intencionados. Estes termos são usados de modo proposital para persuadir o interlocutor através do caráter e das circunstâncias da pessoa, mas o argumento é falacioso, pois o caráter nada tem a ver com a verdade ou falsidade da conclusão defendida. Apelo ao povo, argumento ad populum. Esta falácia sustenta que uma proposição é verdadeira por ser aceita como verdadeira por algum setor representativo da população. Por exemplo, as sondagens sugerem que os liberais vão ter a maioria no parlamento, também deve votar neles. Neste exemplo, não é porque uma sondagem sugere que os liberais terão maioria no parlamento que também devemos votar neles. O apelo ao povo é muito utilizado principalmente por políticos e publicitários, pois é difícil defender uma ideia que contraria o que todos pensam. O apelo ao povo é então uma falácia, pois o fato de a maioria concordar ou não com uma ideia não a torna mais ou menos verdadeira, ou seja, é irrelevante como justificativa lógica para o argumento. Olá, somos estudantes de filosofia da UFRB. Meu nome é Luan Santos. Olá, somos estudantes de filosofia da UFRB. Meu nome é Ananda de Farias Batista. Vamos apresentar as seguintes falácias: falso dilema, apelo à ignorância e pergunta complexa. Essas falácias pertencem ao grupo de falácias chamado falácias da dispersão. O grupo de falácias chamado falácia da dispersão caracteriza-se pelo uso incorreto de um operador preposicional para desviar a atenção do interlocutor. Neste grupo de falácias destacamos o falso dilema, o apelo à ignorância e a pergunta complexa. Falso dilema. Nesta falácia, é dada para o interlocutor uma opção limitada de possibilidades, com o uso do operador proposicional ou, por exemplo, uma pessoa ou é boa ou é má, ou concorda comigo ou não concorda. Reduz teu silêncio ou aceita o país que temos. Esses argumentos são falaciosos, pois criam afirmações que têm a forma de ou isso ou aquilo, quando na verdade existem outras possibilidades. A maneira de identificar que esse tipo de argumento é uma falácia, mostrando que existem outras opções das que foram apresentadas. Assim, no exemplo, uma pessoa ou é boa ou é má, há a possibilidade de pessoas que ora são boas, ora são más. No exemplo, ou concorda comigo ou não concorda, há a possibilidade de concordar parcialmente. No exemplo, reduz teu silêncio ou aceita o país que temos, há a possibilidade da pessoa nem ficar em silêncio, nem aceitar a situação, mas poder, por exemplo, denunciar, propor novas ideias. Vamos falar agora um pouco sobre o apelo à ignorância.
Nessa falácia, apelamos para aquilo que não conhecemos. Algo é considerado verdadeiro por não conseguirmos provar que ele é falso. Por exemplo, Deus existe, pois não conseguiram provar até hoje que ele não existe. Da mesma forma que algo é considerado falso por não conseguirmos provar que é verdadeiro. Por exemplo, os cientistas não conseguem provar que existe vida fora da Terra. Logo, não há vida além da Terra. Essas proposições se tornam falaciosas pelo fato de que não é porque não conseguimos provar que algo é falso que ele se torna verdadeiro. Da mesma forma que não é porque não conseguimos provar que algo é verdadeiro que ele se torna falso. Perguntas complexas. Neste tipo de falácia, dois tópicos sem relações ou de relações duvidosas são unidas em uma mesma questão, fazendo com que o interlocutor discorde de ambas ou aceite ambas, quando na verdade ele pode discordar de uma e aceitar a outra. Como por exemplo, apoia a liberdade e o direito de andar armado? Ou também, você já deixou de fazer vendas ilegais? No outro exemplo, já deixou de fazer vendas ilegais? A pergunta une duas questões distintas, colocando de modo proposital. Já cometeu ilegalidades? Já deixou disso? Olá, nós somos licenciandas do curso de Filosofia da UFRB. Eu me chamo Isabela Martins. E eu me chamo Rebeca Paixão. Nosso intuito é apresentar para vocês um vídeo dinâmico e explicativo sobre falácias causais. Falácias causais são argumentos onde se conclui que uma coisa ou acontecimento causa outra, porém a relação entre causa e efeito não é real. Exemplo: estou com receio, pois quando chove forte as casas alagam. Porém, se não chover forte, minha casa não alagará. Essa frase estaria melhor estruturada com o indicador de exceção. Estou com receio, pois, geralmente, quando chove forte, as casas alagam. Ao analisarmos esse argumento, chegamos à conclusão de que as casas alagam não pela chuva forte, mas por falta de estrutura adequada onde foram construídas. Porém, se não chover forte, minha casa não alagará, exceto se algum cano estourar. É comum que uma afirmação causal tenha o apoio de uma lei natural, porém, neste exemplo, a enchente que identificamos é a urbana e não um fenômeno natural. Depois disso, por causa disso. É quando se pressupõe que após um acontecimento, o que ocorre a seguir é causa deste, ou seja, concluímos que se o fenômeno B segue temporalmente do fenômeno A, então A deve ser a causa de B. Exemplo: foi só aquele gato preto cruzar o meu caminho que as desgraças aconteceram. Tropecei no degrau, minha sandália arrebentou e caí de cara no chão. O gato preto foi indicado como responsável pelos acontecimentos que ocorreram logo em seguida, mas na verdade foi apenas coincidência. A pessoa ter tropeçado foi por falta de atenção. A sandália ter arrebentado e ela ter caído de cara no chão foram consequências do tropeção. Segundo exemplo: o galo sempre canta antes do nascer do sol. Logo, o sol nasce porque o galo canta. Na verdade, o sol nasce independentemente se o galo cantar ou não. E o galo canta em diversos outros horários do dia. Ambos ocorrem, mas por causas diferentes das que foram indicadas. Efeito conjunto. Sustenta-se que uma coisa causa outra, porém, são ambas o efeito de uma causa oculta. Exemplo: você viu como está a filha de Giovana? A menina passa o dia inteiro dormindo e quando acorda está escorada pelos cantos.
É por isso que está sem apetite e pálida. Ambos os sintomas identificados como o dia inteiro dormindo, escorada pelos cantos, sem apetite e pálida, podem ser causados por uma doença chamada anemia. Segundo exemplo, estamos vivendo uma fase de elevado desemprego provocado por um baixo consumo. Tanto o elevado desemprego quanto o baixo consumo podem ser provocados por uma diminuição de poder aquisitivo do povo brasileiro. Para identificar uma falácia de efeito conjunto, é preciso encontrar os efeitos, indicar que ambos são provocados pela mesma causa oculta e provar que ela causa os efeitos citados. Causa genuína, mas insignificante. O evento ou objeto identificado como causa de um efeito é uma causa genuína, ou seja, verdadeira, porém insignificante quando comparada com as outras causas desse mesmo evento. Por exemplo, pare de fumar, você está causando a poluição do ar. De fato, a fumaça do tabaco contribui para a poluição do ar, mas é insignificante comparada com a poluição dos automóveis e indústrias. Dessa forma, identifique e aponte as principais causas ou as causas mais significativas. Trata-se, portanto, de uma falácia, pois procura-se persuadir alguém destacando uma causa, que, embora seja de fato uma das causas importantes, essa não é insignificante diante das demais causas que têm um impacto maior no efeito. Tomar o efeito pela causa. Quando a relação entre causa e efeito é invertida. Por exemplo, a propagação do vírus do HIV aumentou de forma alarmante após as escolas adotarem a educação sexual. Na verdade, a demanda para que tais assuntos na área da sexualidade fossem abordados na escola foi devido à preocupação dos educadores com o grande crescimento da gravidez indesejada e o risco de contaminação pelo HIV entre os jovens. Essa informação ela foi tirada justamente dos Parâmetros Curriculares Nacionais, página 291. Essa relação causal pode ter sido invertida de modo proposital para persuadir alguém de que a propagação da AIDS tem origem na educação sexual, quando na verdade é a educação sexual que ensina o combate à AIDS. Causa complexa. O efeito é provocado por um certo número de objetos ou eventos dos quais a causa identificada é apenas uma parte. Por exemplo, o acidente não teria ocorrido se não fosse a má localização do arbusto. E para provar que esse exemplo é falacioso, ressalte que todas as causas, e não apenas a mencionada, são precisas para explicar o efeito. Dessa forma, chegamos ao fim. E essas são as nossas referências de fontes, GIFs e imagens. Portanto, esperamos que vocês tenham conseguido compreender o assunto e esperamos que vocês possam usufruir do conhecimento de melhor forma. Até a próxima! Olá, tudo bem? Somos estudantes de Filosofia da UFRB. Meu nome é Ednei Araújo. Me chamo Isabela Neves, sou aluna do curso de Filosofia da UFRB e aqui junto com meu colega Ednei Araújo estarei falando sobre as falácias, especificamente as falácias de erros categoriais. Vamos apresentar dois grupos de falácia. Primeiro, a falácia da ambiguidade e logo em seguida a falácia de erros categoriais. Bom, a falácia da ambiguidade é gerada pela falta de clareza no uso de uma frase ou palavra. Há dois modos disso acontecer. Primeiro, a palavra ou frase pode ser ambígua, caso em que tem mais de um sentido. E em segundo, a palavra ou frase pode ser vaga. Apresentaremos duas falácias da ambiguidade: equívoco e ênfase. Equívoco.
ocorre quando a mesma palavra é usada com mais de um significado. Por exemplo, grande ou pequeno, um objeto tem primeiro de ser. Logo, o ser do objeto surgiu primeiro. Nesse exemplo, a palavra ser tem dois sentidos distintos. Primeiro significa existência e segundo, a existência do ser. Na falácia ênfase é usada para sugerir uma proposição diferente daquela que de fato é expressa. Por exemplo, a ex-namorada procurando vingar-se do capitão escreveu no jornal: "Hoje o capitão está sóbrio". Nesse exemplo, ela sugere com ênfase que habitualmente o capitão está bêbado. As falácias de erros categoriais ocorrem quando se assume erroneamente que as partes e o todo devem ter propriedades semelhantes. No entanto, as coisas podem ter, como todo, propriedades diferentes das que cada um tinha em separado. Daqui apresentaremos duas falácias que compõem as falácias de erros categoriais, que é as falácias da composição e as falácias da divisão. Vamos falar das falácias da composição. As falácias da composição ocorrem por as partes de um todo, terem certa propriedade, daí se argumenta que o todo tem essa mesma propriedade. Esse todo pode ser tanto um objeto composto de diferentes partes, como uma coleção ou um conjunto de membros individuais. Trarei aqui agora um exemplo bem simples da falácia da composição. As células não têm consciência, portanto, o cérebro, que é feito de células, não tem consciência. Para mostrar o erro dessa falácia, nós identificamos o todo e as partes em questão e mostramos em geral que o todo não tem propriedades das partes. Agora falaremos da falácia da divisão. As falácias da divisão, como o todo tem certa propriedade, argumenta-se que as partes têm essa propriedade. Traremos aqui dois exemplos de falácias da divisão. O primeiro exemplo diz o seguinte: como tudo tem uma causa, então a causa de tudo. O segundo exemplo: como todos têm uma mãe, então há uma mãe de todos. Para mostrar que ocorre um erro numa falácia da divisão, é necessário que identifique que as propriedades em questão são propriedades das partes, mas não do todo. Se for preciso, descreva as partes para mostrar que elas não têm as propriedades do todo. Assim encerramos esse vídeo. Espero que todos tenham gostado, que vocês tenham entendido sobre as duas categorias das falácias aqui apresentadas e as suas composições. Um grande abraço a todos e muito obrigado por a atenção de cada um. Olá, sou estudante do curso de Filosofia da UFRB. Me chamo Viviane Oliveira e irei apresentar aqui as falácias de petição de princípio, conclusão irrelevante e espantalho. Na falácia de petição de princípio, a verdade da conclusão é pressuposta nas premissas, ou seja, a conclusão é reafirmada nas premissas de uma forma diferente, mas com a mesma ideia. Exemplo 1. Dado que não estou mentindo, segue-se que estou a dizer a verdade. Exemplo 2. Ele está desempregado porque foi obrigado a deixar o emprego. Nesses dois exemplos, podemos observar que a conclusão já está sendo reafirmada nas premissas, o que resulta em um raciocínio circular. Para identificar esse tipo de falácia, devemos mostrar que a conclusão já está sendo assumida na premissa e, assim, não tendo mais nada o que demonstrar.
Na falácia de conclusão irrelevante, a conclusão não tem relação com a premissa, tornando assim irrelevante. Exemplo: não podemos continuar a ver as pessoas que vivem nas ruas, portanto, você deve apoiar o novo projeto de lei de habitação. Nesse exemplo, até concordamos que não podemos mais ver pessoas viverem nas ruas, mas não devemos apoiar esse novo projeto só por esse motivo. Devemos analisar o projeto, analisar suas leis, analisar a lei, analisar suas metas, analisar seus objetivos, analisar seus limites, para assim concluirmos se devemos ou não apoiar esse novo projeto. Então, para identificar esse tipo de falácia, deve-se mostrar que a conclusão não tem relação com a premissa e que a conclusão é irrelevante. Falácia do espantalho. Essa falácia ocorre quando uma pessoa, ao invés de analisar as razões que sustentam determinado argumento, ela distorce esse argumento para que pareça um argumento original. Exemplo: segundo a teoria da evolução, espécies surgem a partir de outras espécies, mas eu nunca vi um gorila parir um ser humano. Nesse exemplo, podemos observar que a pessoa extrai da teoria da evolução a afirmação que uma espécie surge a partir de outras espécies. Porém, ela, a partir daí, sem considerar suas condicionantes para isso, ela diz que gorila pode parir um ser humano. Então, para identificar esse tipo de falácia, devemos mostrar que o argumento foi mal interpretado e demonstrar um argumento válido. Olá, sou estudante de filosofia da UFRB. Meu nome é Adriano Santos Mota. Vou falar um pouco aqui do problema da indução. O que é indução? Indução é uma relação de consequência em que a conclusão extraída das premissas por inferência é provável. Por exemplo, este corvo é preto, aquele corvo também é preto, aquele outro também é preto, logo todos os corvos são pretos. Neste argumento, se aceitarmos a verdade das premissas, então concluímos que provavelmente todos os corvos são pretos. Perceba que a conclusão é extraída por inferência do número de casos enumerados de corvos. A verdade da conclusão na indução não é necessária como na dedução. Ela depende do conhecimento e da experiência, isto é, do número de casos enumerados a partir da observação. Nesse sentido, quanto maior a população de corvo observado, mais provavelmente verdadeira a conclusão de que todos os corvos são pretos. Na indução, não há 100% de garantia. A conclusão vai depender da conclusão. A conclusão vai depender do número de casos conhecidos. Se eu não conheço todos os casos, não posso ter 100% de garantia da conclusão, isto é, de que todos os corvos são pretos. O que é indução? O que é o problema de indução? De modo resumido, a ciência elabora leis com base sobre a realidade. Então, as leis são verdadeiras com base no que é conhecido, isto é, com base no passado. Por exemplo, o fato do Sol nascer todos os dias, isso não nos permite afirmar na indução que o Sol nascerá amanhã ou depois, já que a indução é inferência baseada no passado. Mas nesse sentido, cremos que o Sol nascerá amanhã porque vimos até hoje que o Sol tem nascido todos os dias. Foi o filósofo Hillman que apontou esse problema na indução, ou seja, que a indução só pode ser aplicada ao que é conhecido. O que virá
depende de crença ou de possibilidade que 100% sem ter certeza de ocorrer, pode ocorrer ou não. Consequência desse problema para a ciência. Como a ciência elabora leis gerais com base no que é conhecido, e como a ciência pretende que essas leis sejam válidas para o futuro, o problema da indução identificado por Hume é que as leis científicas são leis sobre o passado, não pode ser aplicado no presente com 100% de garantia, mas ela pode ser usada em termos de probabilidade.